tarde a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou uma das representantes responsáveis pelo módulo de pediatria da 50ª edição do Congresso Universitário, Médico Universitário de Taubaté, realizado pelo Departamento Científico Benedito Montenegro. Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente aos que ajudaram este módulo a acontecer, como Manuela Guerreiro, Mariana, Rafaela, Natasha, Lívia, Paola, Ana Júlia e a nossa tutora, doutora Adriana, responsável por nos orientar durante toda a trajetória de montagem do módulo. Dito isso, iniciaremos o módulo de pediatria e gostaria de apresentar nosso primeiro palestrante, Dr. Pedro Marcitelli Neto. Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Taubaté, em 2007, pediatra pelo Hospital Universitário de Taubaté, no ano de 2009, atuante em hospitais como médico pediatra de emergência, no Hospital Regional do Vale do Paraíba, no Pronto-Socorro Municipal de Pindamonhangaba e em Caçapava. Responsável pelo perfil O Seu Pediatra nas redes sociais, com mais de 300 mil seguidores no TikTok. Responsável pela palestra com o tema Parentalidade Autoritária e os Reflexos no Desenvolvimento Infantil. Senhor palestrante, gostaria de agradecer muito a sua participação e agora convido a sua no palco. Olá pessoal, tudo bem? Eu brinquei com as meninas aqui, eu sou o Pedro, eu sou irmão do Dr. Ricardo Marcitelli, eu não sei se vocês conhecem, né? Que eu acho que já deu aula de pediatria para vocês. Se vocês precisarem que eu peça alguma nota para eles, vocês podem. E eu brinquei com a Renata, eu falei, eu não vejo tantos estudantes de medicina assim na minha frente, e eu subo no palco desde o teste médico, quando tocava guitarra, para a criançada. Mas agora a gente faz umas outras artes. Pessoal, o tema da aula, da palestra, é um tema muito diferente, na verdade, para vocês, porque talvez vocês estejam vendo a faculdade de medicina como um momento em que vocês interagem com o paciente, veem o paciente como um momento que tem aquela doença, prescrevem um tratamento e enviam ele de volta para casa, porque na grande maioria das vezes vocês estão ou no ambulatório ou no hospital. Né? Só que na maioria das vezes vocês vão estar dentro do ambiente de consultório médico. E dentro do ambiente de consultório médico, os pacientes não querem saber se você é médico, psicólogo, PO, fisioterapeuta. Eles perguntam tudo para você, tudo. Então, quando eu estava começando no consultório, começou a vir dúvidas para mim sobre estímulos de parentalidade. Uma coisa que nenhuma faculdade ou a residência tinha me ensinado. E eu comecei a pesquisar. E estava num momento em que estava todo mundo falando, faça Instagram, faça TikTok, faça o que for. E aí eu fui fazendo, fui colocando esse conteúdo e foi crescendo, foi surgindo esse momento. E muita gente gosta, muita gente não gosta, né? Isso aí aparece, aquela coisa, vocês já sabem. Mas foi muito bom poder apresentar para vocês, porque vocês vão estar nesse papel logo logo. E é uma coisa que talvez vocês não vejam durante esse tempo de faculdade. Tá? Vamos lá, vamos começar. É uma apresentação, se quiserem ficar curta, se quiserem ficar rápido. Mas assim, a primeira dúvida que eu coloco para vocês, criança precisa caminhar? É uma dúvida que a gente sempre tem, porque cada casa lida com uma situação de estresse com o filho de uma forma diferente. A gente vê que em situações de mais tradicionalidade, o pai vai querer resolver um momento de birra, ou quando a criança quer alguma coisa muito ali, depois resolve em casa, bate na criança, ou quando a criança faz uma coisa muito errada, joga o iPhone pela janela, né? Vai querer apanhar, vai bater na
faz. Ou então, quando a criança mente, quando teoricamente, instintivamente você fala, pô, acho que justifica. Mas eu acho que até o final da palestra, eu espero que vocês respondam que não. Tá? Primeiro, eu vou passar um vídeo mostrando um bebê de 6 meses. Ele está no experimento e ali está vendo um bichinho listrado tentando abrir a caixa. Vem um bichinho da blusa amarela e ajuda a abrir. Depois muda a cena e o bichinho listrado volta a tentar abrir a caixa e o bichinho azul atrapalha. O amarelo ajuda e o azul atrapalha. Depois, no seguinte tempo, um outro examinador pega os 2 bichinhos de camisetas coloridas e expõe para o bebê. Em 75% dos casos, a criança escolhe o bichinho que ajudou a abrir a caixa. Com 6 meses. É interessante porque às vezes a gente pensa, nossa, o bebê com 6 meses é capaz de ter uma escolha por preferência de uma coisa, né? Isso é importante porque eu quero humanizar essas criaturinhas aí. Mas com 3 meses, olha que legal. Uma situação muito parecida com 3 meses. Nesse caso, é um bichinho que devolve a bola para o outro ou que não devolve. O bebê de 3 meses não consegue pegar aquele objeto, aquele brinquedo, mas fixa o olhar. Ele fixa o olhar mais tempo no bichinho que devolve a bola. Em média, 30 segundos, enquanto o bichinho que não devolve a bola, ele fica 5 segundos olhando. O que isso quer dizer? Quer dizer que os bebês de 3 meses já são capazes de emitir algumas situações de preferência, de moral, de preferência de moral, de o que está acontecendo, né? É uma situação diferente. O próximo mostra também que um bebê aí entre 1 e 2 anos está sendo exposto a 2 tipos de cereais diferentes, um redondinho e o outro quadradinho. O cereal redondo é o preferido dele, muito bom. Ele olha, fica desejando ali, e aí a observadora pega os bonecos, mostra os bonecos escolhendo os seus cereais também. E aí, novamente, numa porcentagem bem significativa, as crianças fazem a escolha por um boneco que tenha escolhido o mesmo cereal que ele. Isso aí já ajuda a entender como a gente escolhe os nossos colegas. Será? Num outro momento, a pesquisa mostrou crianças de várias idades, de 6 até 10 anos. E crianças de 6 anos podem estar nesse momento aí mostrando a placa verde e a placa azul. A placa verdinha tem menos brinquedos, menos fichas para ela e nenhuma ficha para outra criança que vai chegar depois. A placa azul tem iguais. Quando a criança tem mais ou menos 6 anos, ela sempre prefere a placa que ela vai ganhar mais fichas. Então ela vai sempre optar, nesse caso aí, pela placa verde, mesmo que sejam muito mais fichas, deixando a outra criança sem nada. Porque é uma fase da vida de 6 anos em que a criança é egocêntrica. A criança começa a crescer, passa dos 6 para 7 anos, e você vai ver que dá a opção de pegar mais, e as crianças começam a optar por pegar a mesma quantidade, até chegar numa idade de 10 anos, que a criança passa a querer menos e dar mais para o próximo. Qual é o objetivo desses vídeos? É humanizar esses seres humaninhos aí, que são seres humanos, para vocês entenderem por que de bate-pronto a gente tem que pensar que talvez quando você viu uma criança jogando o iPhone pela janela, você tem que entender que o problema foi você que deixou a criança pegar o iPhone, não foi a maldade de ver o iPhone e jogar fora. Então, temos que pensar em como lidar com esses pequenos humanos e entender que cada fase da vida tem uma forma de ser abordada por esses pais, por esses criadores.
Então, vamos lá, vamos dizer como podemos conduzir esses modelos humanos. A gente tem 4 estilos parentais propostos por Diana Bauerlein em 66. Ela diz que podemos ter estilos parentais negligentes, permissivos, autoritários e autoritativo ou democrático. Ela usa um esquema de gráficos, onde ela coloca o grau de exigência e responsividade. A exigência é o quanto você exige e coloca limite nos seus filhos. E a responsividade é o quanto você ouve e atende aos seus filhos. O estilo autoritativo democrático tem bastante exigência e muita responsividade. Então o pai e a mãe exigem bastante e escuta bastante os filhos. O estilo autoritário escuta muito, mas tem pouca responsividade. Então ele ouve pouco aos filhos e exige demais. O negligente não escuta e não exige. E o permissivo, indulgente, ele escuta demais o filho, mas não exige nada. Então ela colocou nesse esquema. O negligente, a gente brinca, né, que são os pais fantasmas, né? É um local, uma situação em que precisa de ajuda urgente, né? Muitas vezes os pais estão com alguma doença, com depressão, com alguma situação de possibilidade até de abuso nessa situação. Já o permissivo, a primeira coisa que a gente pensa é a criança mimada, né? Vai ser logo de cara, que é a primeira coisa que a gente vai imaginar. Mas tem lados positivos, como tudo na vida. A criança criada num estilo permissivo, ela tem bastante criatividade, ela tem bastante gentileza e bastante compaixão. Mas o lado negativo é justamente isso: é o reizinho da casa, tem pouco limiar para as frustrações e falta de responsabilidade. Então, o permissivo acaba tendo todas essas características negativas que são muito mais evidentes para o que a gente vai ver. O autoritário, ele tem um lado positivo também. Não vamos só bater nas coisas, né? Tem ordem, tem previsibilidade e um alto limiar de frustração, tá? Então, nessa situação de autoridade, o pai e a mãe se colocam numa situação acima dos filhos e se sentem responsáveis num nível acima, né? Com esse estilo parental autoritário, podem surgir problemas, como insegurança, a rebeldia com a criança chegando na adolescência, a ansiedade e baixa autoestima. Por quê? Porque o pai e a mãe não vão estar o resto da vida presentes na vida dessa pessoa. Então, na ausência da figura autoritária, aquela pessoa pode ficar sem saber o que fazer para seguir. Isso gera insegurança e ansiedade. E normalmente a pessoa que é criada num ambiente autoritário não se vê como digna de tomar as próprias decisões. Então ela vai ter baixa autoestima. E o autoritativo ou democrático seria o nosso alvo, porque a gente une a firmeza com a gentileza, a criação com conexão. Então seria teríamos mais, como posso dizer, a gente teria muito mais apego com a criança e isso geraria uma situação mais legal. Exemplos, para a gente entender como que isso funciona numa prática, né? Por exemplo, a gente vai se ter uma situação que a criança vai precisar escolher roupas para sair. Vamos num casamento e vamos escolher roupa, por exemplo. Os pais negligentes não escolhem a roupa, não escolhem nada, a criança está totalmente perdida, solta. Os pais permissivos, eles vão deixar que a criança escolha o que quiser dentro do armário, tá? Se eles forem contra aquela criança, ela vai usar de qualquer estratégia que ela puder e que ela souber que está certo para tentar reverter aquela decisão. Os pais autoritários escolhem eles mesmos a roupinha. E os pais autoritativos normalmente têm uma estratégia que é dar 2 opções de roupas para a criança que sejam adequadas para o evento e a própria criança fazer a escolha dentro daquele momento. Então, ela consegue escolher entre aquelas 2 a que ela quiser, mas que sejam adequadas. Outro exemplo que é um clássico, né? A gente vê muito frequentemente a birra. A birra acontece muito a partir de 18 meses, a gente vê, e vai até mais ou menos uns 3 anos.
A birra, a criança entra num descontrole emocional por frustração. Ela não sabe o que está acontecendo, porque o mundo já não é todo dela. Quando é um bebê, tudo que ela chora, ela pede, a mãe atende. Mas a partir de 1 ano e meio que ela tem independência, enfiar o dedo na tomada, a mãe não vai deixar. Então, começam a iniciar os eventos da frustração. E com frustração vem cortisol, adrenalina e descontrole cerebral. E aí a criança faz a birra. E aquela se jogar no chão e bater o pezinho. Num momento de birra, então a criança viu um brinquedo no shopping e você não pode dar. Os pais negligentes não agem. Não agem. Deixa a criança chorando. Ou larga no chão ou pega. Faz o que for. A pessoa fica totalmente negligente. Os pais permissivos vão acabar com a birra. Como? Fornecendo o objeto do gatilho. Então a criança quis o bonequinho, o pai se jogou no chão, o pai e a mãe vai lá e compra e dá. Isso resolve a birra. Certo? É uma forma de resolver a birra. Só que é uma forma permissiva. Os pais autoritários castigam da forma que achar necessário, conveniente, castigos físicos, psicológicos ou mesmo de situação, deixa assim, poder brincar, poder fazer uma coisa. E os pais autoritativos. A gente ensina para os pais que eles têm que tentar buscar entender que a criança está dentro desse ciclo dessa idade, que esse momento de frustração é natural da criança e que ele pode ser agravado por certas causas, por exemplo, o sono, ou a fome, ou o excesso de estímulos. A criança é muito sensível ao excesso de estímulos ao redor dela. Então a gente vê muito que esse tipo de situação acaba piorando. Então a criança está no shopping, que é barulhento, que tem música, que tem tudo, aquilo acaba aumentando muito o estresse. E com aquele desgaste mais de gatilho, da negativa da mãe de dar o brinquedo, a criança entra no momento da birra completa. Entender que a situação é desagradável e vai acolher o sentimento da criança. Então vai oferecer o quê? Um abraço, vai oferecer um chamego, vai oferecer o que for que seja de acolhimento, de presença. Vocês veem que eu não estou falando para dar o brinquedo para a criança. O autoritativo não dá o brinquedo. Então esse é um ponto muito importante, porque é muito diferente do permissivo. E aí traz bem para o tema de hoje, que é o tema da parentalidade autoritária e os reflexos no neurodesenvolvimento infantil. Né? Eu trouxe uma frase que fala: aquele que estando com raiva impõe um castigo, ele não corrige, mas se vinga. Por quê? Lembra que no momento de raiva, você também, o pai, o cuidador, vai estar embebido em cortisol e adrenalina. Então, aquilo que você vai fazer vai ser uma coisa despensável, uma coisa que você não pensa. Tá? Dentro do estilo parental, a forma mais clássica de induzir a criança a fazer o que você deseja é o castigo. Isso é usado na família, na escola e várias áreas da sociedade, no trabalho, em qualquer lugar. As pessoas acabam usando de formas de castigo. Podem ser físicos, podem ser agressões verbais e psicológicas, tá? Não precisa obrigatoriamente pensar na chinelada ou só xingar a criança, que tem todas essas opções dos pais. O castigo, ele tem um efeito imediato. Então, normalmente a criança que é castigada, ela tem a tendência a receber aquele castigo e cessar aquela atitude. Mas, por quanto tempo? Aquele comportamento pode voltar a acontecer, porque a criança que é castigada, vocês vão entender que ela passa a estar dentro desse momento de adrenalina e cortisol, que é um momento que a gente não consegue aprender nada. Então, os pesquisadores todos, né, começaram a fazer pesquisas para entender como isso poderia afetar o cérebro em desenvolvimento, que é o nosso momento chave da base. O castigo físico, então, a gente entende que provoca um desenvolvimento atípico no cérebro das crianças.
por conta da presença do cortisol e da adrenalina. Esses níveis altos, do cortisol principalmente, eles mudam o córtex pré-frontal, muda a quantidade de substância cinzenta. Um artigo do jornal of Aggression, Maltreatment and Trauma, fala em redução de habilidades cognitivas. A criança diminui a capacidade de aprender, principalmente entre 5 e 9 anos. Entre 5 e 9 anos, porque é a hora que você consegue mensurar isso, né? Antes disso é praticamente impossível você ver a criança que faça contas antes de 5 anos, é quase impossível. Então, para a gente lembrar, os efeitos do cortisol e da adrenalina no nosso corpo. Bom, a gente sempre tem essa na cabeça. Então, o estresse do cérebro vai liberar o CTH, libera os hormônios que vão ali fazer bronchodilatação, vão orientar o fígado a aumentar a glicemia, vão diminuir o estômago, a acidez do estômago, vão orientar a bexiga a fazer a urinar e o coração a bater mais forte, e a visão fica mais tunelada, a audição fica muito mais fechada, aumenta a tensão muscular, a digestão fica diminuída e ajuda a produção de hormônios. Então toda essa cascata de cortisol e adrenalina é induzida numa criança através do comportamento que o pai e a mãe faz. Com o castigo ali, a criança entra nesse cortisol todo, e aí sobra para o organismo 3 alternativas: o ataque, a fuga ou a paralisia. E esse é o mecanismo todo do cortisol dentro do nosso corpo. A secreção maior de cortisol e adrenalina vão limitar essa capacidade de pensar. Então a intensidade de emoções aumenta, porque a criança está toda exposta, hipersensibilizada. A raiva e o medo aumentam e diminuem o pensamento crítico e o raciocínio, tornando impossível a criança aprender alguma coisa. Esse artigo de Becher e os colegas dele é de Harvard, e eles são psiquiatras de nós, professores psiquiatras de lá. E eles pesquisaram como altera a estrutura cerebral os maus tratos da criança, como muda a função e a conectividade das regiões cerebrais. É um artigo bem longo. Eles tratam dessa parte de castigos físicos, eles também tratam de crianças que foram exploradas sexualmente, eles abordam uma grande gama, que é bem importante, é super legal esse artigo. E eles propõem um modelo de cascata que seja o que acontece dentro da cabecinha das crianças no momento do castigo. A exposição ao estresse, que atinge o sistema de resposta, e isso afeta a mielinização, a morfologia do nervo neural, a neurogênese e a sinaptogênese. Eles ainda colocam um parêntese que vai ajudar a explicar uma afirmativa que às vezes vocês vão ouvir por aí. Ah, mas eu bati no meu filho, beleza, eu apanhei quando era criança e não morri. Você não morreu por causa disso. A genética influencia, o gênero influencia, o tempo de exposição ao estresse influencia, a taxa de desenvolvimento daquela criança naquele momento influencia, e a densidade de receptores glicocorticoides da própria criança influenciam. Então, o seu pai, sua mãe, que bateu na criança, ou ofendeu, ou o que for, naquele momento jogou uma moeda pro alto e poderia ter lesionado o seu cérebro. No modelo de cascata, ele continua dizendo que faz um desenvolvimento diminuído, atenuado do hemisfério esquerdo, diminuição da integração dos dois hemisférios do corpo caloso, aumento da irritabilidade elétrica e do sistema límbico, né, que é parte de prazer, e a diminuição da atividade funcional do verme cerebelar. Então ele fala muito de alteração dos caminhos cerebrais, fala muito que diminui o hemisfério esquerdo, que antigamente se falava que o direito era muito mais para a escrita, o esquerdo era muito mais para o pensamento filosófico, mas o mais importante é a integração entre os dois, o corpo caloso. Esse sim, eles dizem que quando está difícil o funcionamento entre os dois, a cognição diminui. E a parte do sistema límbico poderia, no modelo deles, explicar as parafilias, pedofilia, necrofilia, o que for,
que podem se desenvolver através dessas situações. E essa pessoa castigada ou atingida por violências passa a apresentar vulnerabilidades neuropsiquiátricas. Então aumenta o risco daquela pessoa ter um transtorno de estresse pós-traumático, ter depressão, ter um transtorno de borderline, de personalidade límite, e de identidade dissociativa e, com certeza, de abuso de substâncias, que normalmente associa-se a todos esses aqui anteriores. Além disso, aí saindo já do artigo, né, uma situação que é sempre clara para a gente trazer para os pacientes, para as mães, é o que aquilo vai ensinar de verdade para o filho deles. Quando eu bato, dou castigo, coloco no cantinho da disciplina, lá da Super Nani, né? É o clássico, né? Aquela maldita. O que ensina para a criança, o que aquilo ensina para a criança é o quê? Na próxima eu vou mentir. Não vou contar para ninguém, porque senão ela vai me pôr no cantinho. Ou ensina a fugir. Nossa, minha mãe me pegou, vou fugir, não volto mais. Ou ensina a não ser pego. Ó, eu vou bolar um plano, no próximo não vão me pegar. Ou pior, como a criança nunca deixa de amar a genitora, a mãe, o pai, ela passa a não se amar, ela passa a se ver como uma pessoa indigna do amor dos pais. Passa a se ver como não merecedor e pode até mesmo fugir dos pais numa situação de dificuldade. Eu vi uma reportagem da Leilane Rocha, psicóloga, falando que a criança não ia contar para os pais do abuso que o tio tinha feito nela, porque tinha medo que a mãe e o pai iam bater nela. Então, uma coisa puxando a outra, né? Nos adolescentes, aí, o desempenho escolar, nas pesquisas, aí, já não tem tanta alteração. Normalmente o adolescente tem um desempenho escolar moderado e muito dificilmente tem problemas de comportamento, mas tem pouca habilidade social, baixa autoestima e alto índice de depressão. Isso é mais frequente nos adolescentes. E nos adultos a gente vê muito frequentemente a baixa autoestima, aquele adulto que evita conflitos porque não se vê não se enxerga como uma pessoa capaz de colocar um argumento firme para enfrentar aquilo. A pessoa tem medo de tomar decisões, a pessoa tem medo de desagradar os outros e necessita receber ordens. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma certa codependência, precisa estar com uma pessoa autoritária perto dela, com um chefe, com um marido, com uma esposa que seja autoritário para ter alguém que está mandando. Tá bom, bati pra caramba no autoritário, né, gente? Vocês viram, né? Eu acho que eu mostrei o meu lado da história, né? Mas qual que é a alternativa? Seria o autoritativo. Mas será que ele funciona? As pesquisas mostraram pra gente uma coisa. Tem um país nesse mundo, nosso, gigantesco, que usa o sistema autoritativo em sua grande maioria, a Dinamarca. Quando ele não é o país mais feliz do mundo nas últimas pesquisas, ele é o segundo, terceiro, e eles vão alternando entre Finlândia, Suécia e Dinamarca. Então, os três ali combinaram que seriam os mais felizes. Como que eles fazem essa pesquisa de maior felicidade? Eles veem vários fatores. O primeiro deles é a confiança nos políticos. Olha que legal. É exatamente o que a gente faz aqui, né? Nesse ponto. A segunda coisa, a confiança em pessoas que você não conhece. 70% das pessoas da Dinamarca confiam numa pessoa que ela não conhece. No Brasil isso dá menos de 4%. Só daquela pessoa que mora ali naquela cidade pequenininha que conhece todo mundo, aí a pessoa vai confiar que ela não conhece ali. Mas ela conhece todo mundo. Mas vocês entenderam como é uma dimensão muito diferente da nossa. Eles seguem os princípios autoritativos na criação das crianças e tem um detalhezinho, a empatia é ensinada na escola a partir dos 6 anos até os 16 anos. Eles aprendem aulas de empatia, eles têm aulas de leitura corporal,
Então as professoras ensinam a criança a ver que a pessoa está com uma cara boa, está com uma cara feliz, está com uma cara satisfeita, está com uma cara satisfeita. Aquilo tudo é ensinado às crianças, para que no futuro elas sejam capazes de ter uma noção de, puxa, desculpa, eu te magoei, para diminuir os conflitos, para isso gerar uma felicidade maior no país. Ainda dentro desse autoritativo, tem um artigo muito legal, que é da Universidade do Federal do Paraná, que a Lídia Natália fez, junto com o pessoal, falando sobre a identificação dos estilos parentais. Nesse artigo tem uma abordagem bem completa, porque elas falam já desde 67 da própria Bauman, que fez aquela primeira classificação, mostrando que as crianças educadas por diferentes estilos tinham diferença no grau de competência social. Então ela já reparava que crianças que tinham diferentes estilos parentais já eram diferentes no trato com outras crianças. Em 87, Dorn Bush pesquisou e percebeu a performance escolar dos adolescentes, vendo que os autoritários e permissivos tinham umas notas mais baixas e o autoritativo teriam notas mais altas. Então seria um ponto a favor do autoritativo. Lambert, em 91, falando: adolescentes com pais autoritativos mostraram mais aspectos positivos do desenvolvimento, alto índice de competência psicológica e baixo índice de disfunção comportamental e psicológica. Então aqui já mostra aquela questão de menos casos de doenças psicológicas, psiquiátricas. Em 2002, Oliveira falou que o estilo parental pode, isso é um detalhe importante, que o estilo parental determina o estilo que os filhos vão adotar no futuro. Então, essa atribuição que Oliveira traz em 2002 é um ponto muito importante para a gente hoje aqui. Porque a gente vai ver que nós fomos criados dentro de cada um tendo o seu estilo parental. E na grande maioria das vezes a gente vai usar aquele estilo, se guiar por aquilo. Vai buscar na mãe, na avó, um conselho, o que eu faço, e vai seguir, na grande maioria das vezes. Tem sempre que pensar que a culpa, né? A gente pensa na culpa, né? O jogo de se culpar. Os pais, eles estão enfrentando esse desafio da parentalidade. Né? A gente tem que estar com a nossa empatia ligada e em dia para poder abordar esse tipo de situação e trazer para eles que eles não são mais escultores, eles não têm mais esse papel de escultor no nosso século XXI. A vida é muito mais de efeito borboleta. Pequenas ações deles que fazem com os filhos vão dar consequências grandes no futuro. E saber que, por mais que as crianças passem por mesma experiência, irmãos principalmente, né, vão passar por um divórcio, por exemplo, para um irmão é uma tragédia, mas para o outro pode ser a alegria dele, porque ele conseguiu finalmente se livrar daquele pai que batia, entendeu? Então, muitas vezes, mesmo o trauma pode ter diferentes sensações, isso é importante sempre trazer para eles. Tá bom. Aí a mãe vai falar pra gente, mas e como que eu ensino meu filho se eu não vou dar um castigo quando ele faz uma coisa errada? Primeiro que você vai entender que aquela criança fez alguma coisa errada porque ela podia estar na idade de fazer umas coisinhas erradas, entendeu? Isso é importante. Mas você vai saber que mostrando atitudes corretas, aquela criança aprende. Por quê? A gente tem neurônios espelho. Isso não desperta mais no final dos anos 80, começo dos anos 90, a criança aprende por imitação, não por imposição. Quem tem um bebê em casa acaba vendo muito isso, porque você faz o bebê faz a careta de volta para você. Mostra a língua e mostra a língua de volta para você. O bebê, ele sempre está tentando te imitar. E a criança vai fazendo isso frequentemente. Quando a gente está fazendo uma coisa, assovia, faz um estalo com a língua, a criança está sempre tentando imitar a gente. Então, os neurônios de espelho, o que eles são? Eles são uma série de neurônios que disparam quando um animal vê outro animal fazendo um determinado ato.
imitando o comportamento como se fosse ele mesmo a realizar aquela ação. Então, os neurocientistas italianos, lá o Giacomo Rizzolatti, a turma, eles descreveram uma situação em que eles estavam pesquisando com o macaco rhesus, e aí o macaco estava lá no laboratório, monitorado, e um deles entrou comendo uva passa. E o laboratório deles fazia os macacos comerem uva passa também, por conta das pesquisas e tal. Quando o monitor dele disparou que a mesma sequência de neurônios que o macaco usava quando estava comendo uva passa estava ativada, porque estava vendo o outro comer uva passa. Então, foi nesse momento que eles começaram com a teoria dos neurônios espelho. Enz e Zoll, já em 2006, descreveram que a teoria de neurônios espelho pode ser a base para a empatia. A região dos neurônios espelho, atualmente, ela é muito discutida, fala-se muito da área de Broca, por conta da comunicação. Isso é bem interessante, porque isso cria uma suposição atual, uma teoria que está envolvida com a linguagem, e que a disfunção dos neurônios espelho pode estar ligada ao autismo, para a gente tentar acabar com aquela teoria que as vacinas causam autismo. Certo? Tá bom, aí a mãe pede um conselho para você, vamos dar um conselho, vamos ajudar. Como usar os neurônios espelho para a criação dos filhos, demonstra os bons sentimentos e evite emoções negativas. Nossa, que legal, né? Super fácil, né? Mas chegue em casa e mude de atitude, lembre de estar presente, o momento presente é o mais importante. Saber que o filho imita sempre. Então, jogou o lixo fora do lugar, a criança vai aprender a jogar o lixo fora do lugar. Xingou o juiz no jogo de futebol, a criança aprendeu a xingar o juiz. Então, a criança está sempre observando, está sempre aprendendo, principalmente até os 7 anos. Permitir que a criança interaja com pessoas boas. É geral falar pessoas boas, mas pessoas que você conheça, que sejam exemplos para você. Né? A avó, a madrinha, o padrinho, o irmão, parentes, que você tenha confiança. Essas são as pessoas que você quer perto dos seus filhos, não o pessoal mais difícil. E ensinar a prestar atenção na linguagem corporal dos outros, para já começar a ter essas lições de empatia dentro de casa. Tá bom, Pedro, beleza, você falou, muito legal, né? Mas e para os médicos? O que isso tem a ver? Você não passou nenhum tratamento aqui? Cadê a paroxetina da terapia? Não, o médico tem um papel importante nisso, porque hoje em dia nós temos que ter atenção global em saúde, é o mais importante. A gente entender que uma andorinha só não faz verão, tem que integrar as disciplinas. E a saúde mental. A gente pode prevenir muitos casos de doenças mentais com esse tipo de abordagem. Porque a infância é um momento único no desenvolvimento, né? Eu estava brincando com as meninas ali antes, falei que assim, a pediatria, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, que a pediatria é a alma da medicina, porque é o início, é o momento em que se você faz o negócio errado, o negócio pode dar errado pro resto da vida. Infelizmente, a gente vive um momento de retrocesso, porque escolas nos Estados Unidos começaram a voltar a dar a palmatória. Olha que legal. Voltamos para trás. Isso é frequente, está acontecendo bastante. E a gente sempre vai tentar buscar uma melhor sociedade. E aí? Criança precisa apanhar, vocês acham? Acho que não, né? Acho que não, espero que não. Turma, é um tema muito abrangente, tem bastante coisas que vocês podem pensar, né? Muitas vezes mexe um pouco até com o que aconteceu com a vida de vocês. Cada um de vocês passa por uma experiência única, né? Todos nós somos protagonistas da nossa própria história, né? E às vezes a gente escuta uma história dessa aqui, faz uma autoanálise e fala, nossa, minha mãe fez muita burrada comigo, né? Primeira coisa, esse negócio da pesquisa de Harvard, desde 2016, gente, inclusive se vocês querem uma coisa de pesquisa nova, isso aqui está saindo agora, isso é uma coisa nova. Em 2016 eu estava dando plantão pra caramba, nossa senhora. Então,
Vocês não estavam nem na faculdade de instrução, a turma aqui estava no colégio, não é no colégio, estava, pelo amor de Deus. Bom, gente, tudo está vindo muito agora. Isso é um futuro que a gente almeja, que a gente quer, você entendeu? Eu vou fazer a minha culpa agora dos pais. E eu vou usar uma coisa que a Glenda vai entender. Porque a gente o tio aqui está com 40, eu sou millennial, né? Eu aprendi a tocar, eu não sou boomer que nem o meu irmão, tá? Mas eu aprendi a tocar violão com Legião Urbana. Não sei se vocês conhecem essa banda. Eu tenho que perguntar antes, né, cara? Não deve conhecer, cara. Eles têm uma música que ela fala uma coisa que cabe muito bem com isso aqui. Porque, na verdade, os nossos pais não tiveram nenhuma dessas informações. E aí a gente pensa que aí a gente pode estar entrando nisso, né? A gente não deve. Mas a gente pode culpar os nossos pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Então, a gente tentar entender que aqueles pais que passaram por todas essas situações inesperadas, não sabiam o que fazer, apelaram porque eles sabiam naquele momento. Agora é o nosso momento de ensinar esses pais, quando vocês forem pais, estarem indicando e fazendo uma nova alternativa. Tá joia? Obrigado. Bom, novamente, doutor, muito obrigada pela presença. A palestra foi incrível. Só agora eu recebi vários elogios pelo celular, foi muito bom, muito produtivo. Agora vocês vão ter um intervalinho de 10 minutos. Vai ser rápido mesmo, mas só para dar uma saidinha. Pode, por favor, pelo amor de Deus, me responda, pergunta que eu faço toda segunda-feira, 7h30, no Instagram, aberto as perguntas, é a parte mais divertida. Não sei se alguém aqui tem filho, mas assim, eu sou todos esses pais. Eu sou todos eles. Ao mesmo tempo, exato, isso é uma boa. O estilo parental, ele é uma coisa que a gente não vê em atitudes parentais. Porque, como eu vi um meme uma vez falando, eu sou uma pessoa autoritativa com uma pitada de, pelo amor de Deus, você me deixa louco. Você entendeu? Isso é normal. O que a gente vê é você estar guiado por um estilo que seja. Estar guiado é tentar abordar, na maioria das vezes, dentro daquele estilo. Porque, na verdade, a gente faz um pouco de tudo. Eu sou super permissivo, tenho hora com a Marina, que é minha filha. Eu sou super negligente, eu estou no videogame. Eu sou super, entendeu? A gente tem atitudes dentro dos 4 estilos parentais. Mas no guia do dia a dia, do nosso geral, tentar achar sempre um autoritativo, nossa melhor alternativa. Mas saiba que perfeito não temos como, né? Ninguém é certo, ninguém é perfeito. Por exemplo, se você está na clínica, como pediatra, e aí vem os pais, né, com o filho, e aí apresenta incidência de doença, e você começa a perceber que a população analisa o comportamento dele, você pode tentar interferir para você da criação? Pode, porque assim, a gente tenta sempre trazer uma relação próxima, né? Porque todo esse desenvolvimento de apelo que a gente fala do pai com o filho, o médico tenta desenvolver também com os pais. Para a gente ter a proximidade a ponto de você tentar abordar até mesmo isso, entendeu? Cada médico vai fazer de um jeito, né? Eu dou os meus tapas de luva de brinco. Normalmente nossa, né? Mas aqui eu te deixa jogar tudo, não tem problema. Eu lembro que em casa a sua mãe vai deixar, então assim, por exemplo, está na idade mesmo de jogar o negócio pro ar, entendeu? Eu já dou aquela ensinada para eles que, por exemplo, está na idade de 1 ano e meio, já está na idade, pode fazer bico, está certo. A gente já vai colocando para eles as fases conforme a idade.
Porque muitas vezes eles não têm a menor noção mesmo que a criança de 1 ano e meio é a idade da Bíblia. Eles não têm ideia disso. A criança de 10 meses que entra no meu consultório, se ela não chora, eu já ligo para ela. Porque é normal. A partir dos 10 meses a criança tem ansiedade de separação, ela já começa a ver as pessoas fora da tribo dela como estranhas. Então aquilo é totalmente normal. Eu já chego abordando, mãe, ó, lembra que ele gostava de examinar? Hoje eu garanto para você que ele vai chorar. Então a gente já vai trazendo, dando esses toques neurológicos de como é dentro do normal dali, para tentar prevenir. Porque assim, é impossível chegar e falar, ó, pai, puxa o carro, o negócio tá ruim, praticamente impossível. Eu já tentei, já perdi muito paciente por causa disso. Mas cada um faz um jeito mesmo, né? Mas a gente pode tentar trazer, explicando as fases do desenvolvimento, para tentar, justificar um pouco o comportamento infantil, para que a mãe não vá ser tão assertiva, tão firme com a criança, forçando ela a fazer coisas que você já explicou para ela que não são necessárias, aquela criança está fazendo, entendeu? Às vezes a mãe está exigindo que o bebê de 2 anos fique quieto lá no fundo da igreja. Não está verdade. Isso você já tem que estar sempre falando, mãe, 2 anos é para brincar, para fazer bagunça e tal. A mãe, não, eu estou falando na consulta mesmo que era a idade dele fazer bagunça, entendeu? Isso é uma forma de abordagem menos direta. E quando eu já abordei direto, já abordei 1000 vezes já. Nossa Senhora, na época do vacilo do Covid era triste. Falava vacine. Não voltava mais. Só isso. Qual é? Assim, durante os slides, né, dos perfis parentais, você falou de alguns malefícios de cada estilo, né, como ansiedade, ou mau desempenho na escola e tudo mais, né. Eu fiquei com a impressão que pareceu ser algo que a pessoa, a criança, adolescente, vai ser algo inato nela na vida adulta. Teria como, de certa forma, reverter esses pontos ao longo da vida da pessoa? Você acha que realmente é inato? Não, aquela pesquisa de Harvard, ela mostra muito bem os caminhos. Depois, é legal, depois eu falei para os meninos que eu gravei, a gente põe no Drive, eu vou pôr o artigo para vocês verem, é super legal. Ele mostra que muda um pouco a arquitetura cerebral, os caminhos daquele cérebro ficam diferentes. Mas aquela pessoa que sofreu aqueles traumas, ela pode perfeitamente passar por terapia e desempenhar a sua vida da melhor forma possível, entendeu? Igualzinho era antes. A gente não vê assim, porque a possibilidade é muito menor. Porque aquele cérebro já foi modulado a estar daquele jeito, pela arquitetura, mas pela parte de comportamento a gente vê uma melhora muito importante. Obrigado. Deu tudo. Aguentaram, falando aqui pra caramba. É porque você já estava acostumado com o tom de voz, né? Porque a voz minha do Ricardo era boa. Quando eu fazia residência, os neurocirurgião residentes de cirurgia, era o Fábio Carreirinha, não sei se vocês conhecem. E o Fábio Carreirinha falava assim, não vou ver se não for o chefe que pede a avaliação. Aí eu pegava o telefone e eu ligava. Fábio, vem cá, fazer uma avaliação pra mim. Aí ele vinha, achava que era meu irmão. Eu fiz isso umas 10. Então essa vantagem eu tive. Eu fiz isso do professor várias. Então, doutor Pedro, a gente quer te agradecer, foi uma excelente aula, todo mundo, tenho certeza que todo mundo adorou. Muito obrigada. Maravilhoso ver para você. Gente, agora a gente vai dar uma pausa de 10 minutos pro coffee, só que eu peço gentileza para vocês que quando for pegar comida, não pare na mesa. Tem comida para todo mundo, tem reposição. Então se acabar, vai ter mais. Só que eu preciso que vocês circulem, senão fica a gente sem comida. Então, tá cheio lá, tá cheio de comida, não precisa ter essa preocupação. Só que, por favor, pega e volta, tá bom? Não tem jeito, né? Eu olhei e falei,